Sejam bem-vindos à primeira edição do Histórias de Sucesso. Vamos conhecer histórias inspiradoras sobre como a profissão pode transformar as nossas vidas. São relatos de pessoas que encontraram propósito e realização em suas carreiras. Preparem-se para se emocionar e se inspirar. Vamos conhecer a jornada de Ariane Galdino, uma mulher inspiradora que nasceu para liderar, empreendedora, mãe, esposa e filha, demonstrando sua força em todos os aspectos de sua vida. Meu nome é Ariane Galdino, eu sou jornalista, me formei na FUNORTE em 2005. De lá para cá eu já fiz muita coisa. Eu fiz uma especialização em logística empresarial e supply chain, que era importante para mim numa época que eu precisei muito desse curso. Iniciei também uma especialização em marketing digital, me especializei em liderança criativa, fiz mestrado em letras, que me trouxe assim, um senso crítico diferente para a vida. Essa visão do mestrado, eu falo que corroborou para tudo que eu aprendi lá no meu curso de comunicação, a maneira como eu cresci enquanto pessoa, enquanto profissional, e isso me ajudou a perceber que o julgamento não faz parte, não deve fazer parte do nosso olhar enquanto ser social, mas sim observar, isso aconteceu, mas aconteceu por quê? Fulano falou isso, mas por que ele falou? Quando foi que ele falou? Qual era o contexto? Então eu sempre falo que assim, as minhas formações elas vieram de maneira que uma encaixou na outra e tudo colaborou para que as coisas acontecessem. Eu saí de casa cedo, com 21 anos. Meu pai queria que eu casasse, eu não queria casar. Já com meu marido agora, para você ver, né? Eu falei, pai, eu não vou casar, eu estou estudando, eu preciso fazer faculdade, eu preciso fazer minhas coisas. E eu, casar? Vai atrapalhar? Eu falei, a gente não tem nem onde morar. E meu pai, não, vocês moram aqui. Eu falei, aonde? Pai, as coisas no telhado, que era uma casa bem pequena, né? Uma casa humilde, tudo. Eu falei, não tem como. Aí meu pai começou a arrumar aquela confusão. Aí eu falei, ó pai, então tá bom, tô saindo de casa. Ele, você vai pra onde, né? Tem um dia. Peguei minhas roupas, coloquei na sacolinha do Bretas. Não esqueço, peguei, tava a sacolinha, tudo assim no botijão de gás. Peguei as roupas, peguei a sacolinha, fui lá. Enchi as sacolinhas do Bretas e saí de casa. Aí pedi guarita pra minha irmã. Aí minha irmã me deu guarita uns meses, aí ele foi lá e você falou com minha irmã que eu tava morando lá por causa dela. Ela tá aqui pro seu carro, só já tinha voltado pra casa. E meu pai era apaixonado comigo, eu era apaixonada com meu pai, era o menino do meu pai. Eu ia pro campo com meu pai, esses tem tudo assim. E aí eu peguei e fui morar na casa de minha irmã, depois eu saí de lá, fui morar em república, eu morei em várias repúblicas aqui, até que eu consegui alugar um kitnet. Ficou mais barato, muito mais barato que morar em república. E aí todos os móveis da minha casa foram doados, todos. O sofá foi doado, o rack foi doado, a televisão foi doado. Eu ganhei uma mesinha que era da primeira dona da Cris Joias, que era minha amiga. Minha sogra me deu uma geladeira, tudo era doado. Aí eu montei esse kitnet e morei nesse kitnet. Então, assim, hoje, quando eu abro minha casa, eu falo assim, eu quero uma coisa mais bacaninha, sabe? Então, eu tive o maior prazer de comprar, que você lembra assim, poxa, né? Teve uma época que eu não tinha como fazer nada. E aí, nesse processo de formação, eu passei por muitos desafios, né? O primeiro desafio foi realmente quebrar o ciclo de pobreza da minha casa, né? O ciclo da simplicidade de realmente conquistar uma estabilidade financeira, né? Econômica. Isso colaborou para que eu pudesse, inclusive, ajudar outras pessoas no meu entorno, né? Ser, quem sabe, aí, o porto seguro para algumas pessoas que também queriam e precisavam crescer. Comes kind of hard when I hear your voice on the radio, taking me back down the road that leads back to you. In 29 bars. Assim como eu tive pessoas que me ajudaram, né? Eu lembro de uma época que eu não tinha dinheiro para renovar minha matrícula na faculdade. Não tinha dinheiro. Mas eu passei por isso o curso todo. Mas teve uma época que eu falei assim, agora não vai ter jeito, agora eu vou ter que trancar o curso. Foi uma época que eu fui demitida por fax. Eu trabalhava no Bradesco Saúde e ele estava virando Vida e Previdência. E aí eles fizeram vários cortes, eu entrei nesse corte e eu fui demitida por fax. E eu lembro que eu morava numa república
lá no bairro São José, e aí eu sentei na calçada e eu comecei a chorar. Eu chorei e falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Para onde que eu vou? Como é que eu vou renovar meu curso e tudo? E aí eu lembro que passou uma senhora do meu lado e falou assim, meu filho, o que você tem e tal? Assim, eu conto essa história, às vezes dou palestra, assim, eu geralmente sempre choro também. E ela falou assim, o que você tem? Eu falei assim, não tem nada, não, é problema da vida mesmo, tá tudo bem. Ela falou, não sei o que você tem não, mas eu vou te falar. Aí ela falou uma palavra bíblica lá, né, da Bíblia, falou assim, Jesus, quando Pedro duvidou que ele podia andar sobre as águas, Jesus falou, vai, né, anda. Então assim, minha filha, levanta e anda, né, porque você vai conseguir resolver as coisas da sua vida. E é lógico, na hora que ela falou isso, eu continuei chorando, debulhando em lágrimas e perguntando a Deus o que eu vou fazer da minha vida. Mas em algum momento ali, aquela coisa chegou no meu coração, sabe? Eu falei assim, gente, realmente tem que andar, né? Então, assim, tem uma música do Emicida que fala muito isso, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda. Ninguém pode fazer por você o que você tem que fazer. As escolhas são nossas, né? A gente que tem que ter a força e buscar essa resiliência dentro da gente. E aí eu peguei e fui resolver minha vida, né? Eu tenho que arrumar outro emprego. Se eu não conseguir ficar na República, eu vou ter que achar outro lugar para morar. Aí nessa época eu morei de favor na casa de uma amiga minha, morei uns 7 meses lá, até eu organizar minha vida. E um colega meu, muito amigo, que eu tenho muita gratidão por ele, que é o Rubens, falou assim, Ari, fica tranquila que eu vou negociar essa matrícula sua. Na época ele trabalhava na InterTV e ele devia ter, né, os créditos dele lá como colaborador e tudo, ele foi e negociou com os diretores da FUNORTE, né, uma parte lá, com permuta, e ele renovou minha matrícula. E foi isso. Então eu tive a sorte de achar muitos anos, né? Então hoje, quando eu abençoo alguém, eu sempre falo assim, eu estou só repassando a bênção que eu ganhei, porque realmente foram muitos processos, né? São 42 anos de vida e nesses 42 anos eu passei muita coisa, mas eu sempre tive os apoios que eu precisava, assim, né? Eu tenho um marido muito massa, que me apoia nas causas que eu levanto, né? Coitado, sofre. É um sobrevivente. É um sobrevivente, a Ariane, porque a Ariane, às vezes, ela esquece que ela é só um corpo humano, né? É uma alma revestida de um corpo que precisa descansar, que precisa parar um pouco também. Mas aí nessas buscas minhas, eu também corri atrás dessa questão espiritual, para eu entender que eu posso fazer as coisas que eu preciso fazer e que eu posso fazer com calma agora. Agora eu posso fazer com calma, que eu posso ter um tempo para cuidar dos meus filhos, o tempo para cuidar da minha casa, das minhas plantas, que eu tanto amo as minhas plantas, né, de estar ali no meu jardim e olhar aquilo e falar, meu Deus, um dia eu pedi ao Senhor uma casa com jardim, hoje eu tenho uma casa com jardim, né? Então eu faço muito esse exercício, né? Eu aprendi lá no mestrado de voltar, de sempre olhar para trás, lembrar de onde eu vim, das coisas que eu passei, né? E isso me ajuda muito, porque isso faz com que eu consiga ter um olhar para as pessoas com as quais eu convivo. Mas tudo existe um caminho para superar. Então, dentro dessas descobertas que eu tive nesses meus 42 anos, a partir dos desafios, das vivências, eu entendi que existe assim, possibilidades dentro desse processo para você conseguir respirar e buscar força. Um deles é você se inserir nas redes, é você criar uma rede de conexão, o tal do network, né, que colabora muito para que a gente consiga encontrar os apoios, as parcerias necessárias. Eu, por exemplo, às vezes as pessoas falam assim, nossa, Ari, como é que você consegue fazer esse tanto de coisa que você faz? Eu não faria nada se eu não tivesse a rede de apoio que eu tenho. Né? Eu tenho uma rede de apoio em casa, eu tenho um marido que eu falo assim, se Deus me recolher, os meninos estão tranquilos, porque é um pai mesmo, assim, que ensina a tarefa, que leva no médico, que leva para vacinar, sabe? Que acompanha, que sabe de toda a vida deles. Então, assim, a gente compartilha muito. Eu tenho uma equipe maravilhosa nas lojas, né? Tem os gestores, os gerentes que são dedicados, que estão ali pau para toda a obra, sabe? Né? Hoje, por exemplo, eu tenho uma parceria com a Vanessa Araújo, que foi minha aluna,
que é dona da Voi Comunicações, com o Ricardo, que foram meus alunos quando eu dei aula na FUNORTE. Eu dei aula na FUNORTE no curso de jornalismo durante 8 anos. E hoje, por exemplo, eu estou fazendo um programa de rádio na Unimontes, que é o Empreendedor em Ação, e a Van é a roteirista. Ela me ajuda com os roteiros, ela está sempre lá nas gravações. Eu não conseguiria fazer, por exemplo, esse programa sozinha. Eu poderia até fazer, mas ia ser um desgaste muito grande. De tudo que eu passei nesses 42 anos, eu tive vários momentos importantes. O primeiro foi quando eu consegui me reconhecer como dona, né, como sócia proprietária, dentro do primeiro negócio nosso, que foi a Cris Joias. Quando eu comecei o negócio, eu tinha muita dificuldade de me ver como dona do negócio. E aí foi um processo, né, que eu tive que passar por isso. Agora eu sou sócia proprietária, eu tenho um negócio, eu sou empreendedora. Então teve esse tempo de adaptação. O segundo marco foi quando eu percebi, o segundo marco nesse processo como empreendedora, foi quando eu percebi que eu podia melhorar como líder. E foi através de uma capacitação, um treinamento que eu fiz no Sebrae, do qual eu sou embaixadora, né? Sou embaixadora do Sebrae delas, aqui em Montes Claros. E eu fiz um curso que chama Líder Coach. E esse curso, para mim, ele foi um marco, porque eu me vi como líder e eu vi que eu podia melhorar muito como líder. Desse movimento vieram vários outros movimentos, né? E um desses movimentos é justamente estar mais imbuída na questão da mulher. E eu comecei com o Sebrae delas e logo depois eu tive a oportunidade de estar como presidente de uma entidade aqui em Montes Claros, que é a Câmara das Mulheres Empreendedoras, que ainda não existia, e eu participei do movimento desde o início. Então eu praticamente startei a Câmara, né, junto com mais 3 mulheres, e aí nós elencamos uma diretoria com 15 mulheres, todas líderes, todas empreendedoras, todas com pensamentos diferentes, que trouxeram a experiência delas, né, para a gente poder fazer esse projeto da Câmara da Mulher acontecer. Então a mensagem que eu deixo para os acadêmicos, né, para os acadêmicos que estão aí, que estão nessa fase de relação, estudando, que têm sonhos grandes, é que tudo tem jeito, viu? Tudo tem como superar. Você precisa mesmo é se planejar, criar uma estratégia, né, que seja autossustentável, ou seja, que você consegue sustentar. Porque é algo que a gente tem que pensar muito na vida. Eu faço escolhas, mas eu preciso sustentar as minhas escolhas. Fazer a escolha, às vezes, não é o mais difícil. O mais difícil é você sustentar as escolhas que você faz. Então, assim, pense que tudo tem como resolver. Você consegue, hoje a informação, então, que é diversificada, né? O mercado hoje está muito aberto. O campo do jornalismo, por exemplo, é um campo que te dá a possibilidade de fazer muitas coisas, né? Você pega o direito, você pode fazer muitas coisas. Você pega a psicologia, você pega a letras, a pedagogia. Então, todos os cursos hoje, eles dão possibilidades de a gente fazer muitas coisas que vão além, né, do que a gente acha que é o objetivo central de cada curso. Toda capacitação, todo conhecimento colabora para muito mais. Então, a mensagem é essa, assim, existem possibilidades para superar os desafios. Então, trabalhe o seu olhar, o filtro com o qual você olha para as situações e os desafios da sua vida, porque com certeza você vai conseguir chegar lá. Está tudo dentro da gente. A gente só tem que entender, encontrar, buscar os apoios, as ajudas que às vezes a gente vai precisar para compreender isso, se você tiver dificuldades, mas tem como você superar os desafios. É isso. E esse foi o nosso primeiro episódio do Histórias de Sucesso. Espero vocês no próximo programa. Tchau, tchau!